Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar desse quadrinho aqui, uma história real de crime e poesia, quadrinho da Dark Side, muito lindo, ele tem esse formato quadradão aqui, essa capa que é só um olho, é um quadrinho que tem 457 páginas, então é um quadrinho bem longo. Ele foi lançado em 2022, então já não é um quadrinho tão recente, mas ele ainda tá em catálogo, tá na Amazon e tal. E é um quadrinho que eu acho que foi muito pouco falado, porque ele é um quadrinho maravilhoso, facilmente aí top 5 leituras do meu ano. É uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, fácil, porque esse quadrinho é excelente, além da arte maravilhosa. Eu vou mostrar aqui rapidinho, só para dar um spoiler, né? Ele tem uma arte maravilhosa, em preto e branco. Quando eu for mostrar a edição, eu mostro melhor a arte. Mas é uma arte maravilhosa. É uma história sensacional, a história. E a narrativa, né? Muito boa, excelente. E melhor de tudo, é uma história real ainda. Eu descobri só no final, né? O nome da HQ, né? Uma história real de crime e poesia. Mas eu achei que era só o nome, né? Mas não, de fato é uma história real. E é muito boa. Talvez até esse vídeo fique um pouco longo, porque é uma história grande, né? Um quadrinho de 457 páginas. Então ele tem muita história. Mesmo ali, óbvio, eu não vou ficar dando muito spoiler do final, do meio e tal. Apesar de ser real, né? Não acaba sendo muito spoiler. Mas só até, assim, umas 150 páginas já acontece coisa demais. Muita coisa. E, assim, é um quadrinho que tem muita coisa, muita informação. Ainda tenho vontade de pesquisar mais. Eu até pesquisei um pouco sobre os personagens que são, né? As pessoas reais, né? Baseadas aí nesses personagens. E, assim, muito bom mesmo. Gostei demais, demais. Então, o quadrinho começa com o Charlie, ainda garoto, que ele, inicialmente, ele é o protagonista. E ele vai morar com o pai dele, que é o Matt. E o pai dele é um homem cego e ele não teve tanto contato assim com o pai dele. Ele tem uns 10 anos de idade, 12 mais ou menos. Deixa eu mostrar os dois aqui. O pai dele é esse homem de óculos, né? E ele é esse menininho, né? O Charlie é esse menininho. Inicialmente, o Charlie é o protagonista. Ele vai morar com o pai dele porque a mãe dele morreu. E o contato que ele tinha com o pai é que nas férias o pai dele ia pra cidade que ele morava e ficava lá um tempo com ele, passeando com ele e tal. E o pai dele, inicialmente, já passa um ar meio assim, ele parece um gangster, porque ele anda sempre arrumadão, ele tem uma maleta que ele não deixa o Charlie encostar, porque tem alguma coisa lá que não pode ver, mas ele é um cara muito bonzinho com o filho dele, né? A gente não sabe o que tá por trás aí desse homem misterioso no começo, mas assim, ele é um cara muito do bem com o filho dele, muito bonzinho, às vezes ele não sabe expressar muito o sentimento dele, mas ele é um cara muito esforçado, né, em ser bom pro filho dele, e além apesar das dificuldades, ele é um cara que se vira muito bem, né? Ele tem o cão-guia dele, que apareceu aqui, né? Ele tem esse cão-guia dele. E ele se vira até bem, né? A casa tem que estar toda organizada. Inicialmente fica parecendo que a HQ vai ser sobre essa relação do Charlie com o pai dele, de viver, mudar, né? Mudou a vida dele completamente e ele tem que se acostumar a viver com um cara cego agora. Que as coisas são diferentes. Tudo tem que ficar exatamente no mesmo lugar, que ele decorou onde tá tudo, pra ele não se atrapalhar. Então, se deixar uma coisa no meio do caminho, ele vai esbarrar, vai cair. Então, não pode mudar as coisas. E ele vai começar a ter uma relação com o pai dele muito boa. Que eles se dão muito bem, apesar da diferença aí dos dois, né? Ele quer sempre agradar o pai dele quer agradar ele, que eles têm uma boa relação. E onde entra a poesia, né? No quadrinho. Aí, no começo, a poesia entra só na relação dos dois, que o pai dele é um corretor de seguros, não mostra, não foca em trabalho e tal, mas assim, foca mais na relação deles em casa, nesse começo, que o pai dele, quando tá em casa com ele, ele gosta de escrever poesias, ele é um cara que aparenta ser muito culto, então ele fica escrevendo poesias, ele fica falando de coisas poéticas, e ele bota o Charlie, né, pra ajudar ele, né? Porque ele escreve em braille e aí o Charlie tem que ver se tá tudo certinho que ele escreveu. Depois, quando o Matt ele envia, né, as coisas que ele escreveu, a poesia, ele envia pra uma moça, ela grava, né, em voz e manda de volta. E aí o Charlie tem que analisar pra ver se tá tudo certinho. E ele começa a ajudar o pai dele nessa de escrever poesia, porque o pai dele quer publicar as poesias que ele escreve. Só que como ele não é formado e tal, fica difícil dele publicar as poesias, mas ele não desiste. Então ele tá sempre escrevendo poesias ali e colocando o filho dele, né, interagindo com o filho dele, ensinando também. E assim, sempre que o Charlie pergunta da relação, né, do pai dele com a mãe dele, o pai dele fica meio sem graça, ele não sabe muito o que falar e ele desvia do assunto, porque ele não é muito bom de falar dessas coisas de sentimentos, mas assim, dá pra ver que é uma falta de capacidade dele mesmo, ele não faz de maldade. E assim, até a página 80, mais ou menos, é só essa relação de pai e filho, mas 80 ainda é o comecinho. E aí, acontece que o Charlie, ele é um idiota, né? Eles moram
mora numa zona ali que aparentemente não é muito segura. E ele faz amizade com os moleques que são meio gangster e tal. E eles roubam uma loja, ou uma casa. Acho que é uma casa. Eles roubam uma casa de alguém. Só porque os vizinhos veem o carro dele, anotam a placa. E o primo dele, que é policial, o primo do Charlie, ele acha, óbvio, eles acham fácil ele. E ele é preso. O pai dele paga a fiança, mas a polícia quer que ele entregue, né, os criminosos, né, que estavam com ele. Porque sabe que ele é só um bocó que tava ali no meio. E aí, o clímax aí dessa parte da HQ, que já emenda assim tudo, todo o resto, é que o pai dele falava que ficou cego quando ele era criança num acidente de caça, que sem querer um amigo dele disparou a arma, o tiro pegou na cara dele e ele ficou cego. E o Charlie se apegou nessa informação na vida aí. E aí, quando ele tá lá, ele tá insistindo que ele não vai dedurar o amigo, porque tem aquele código de conduta que ele não pode ser o dedo duro. O pai dele fala, véi, entrega seu amigo que você não vai querer ficar preso igual eu fiquei. Aí já muda completamente a cabeça dele, porque ele achava que o pai dele era esse cara super correto e tal. E aí ele já fica meio assustado, né? Como assim meu pai foi preso? Porque também o pai dele tem algumas coisas ali secretas, ele não fala muito sobre o passado e tal. Então no presente ele é um cara muito legal, mas ele não fala sobre o passado, então ele não sabe também. E aí o pai dele conta pra ele, né, pro Charlie, que até o momento é o protagonista, ele conta que quando ele era jovem, ele assaltou uma loja de bebidas e ele ficou um tempo preso por causa disso. Nada demais. Só porque aí o que enfurece o garoto é que, como é que ele assaltou uma loja de bebidas se ele era cego desde criança? Aí o pai conta pra ele que ele não era cego. Ele mentiu, porque ele tinha vergonha de falar porque ele ficou cego. Porque quando ele assaltou essa loja de bebida, o dono da loja matou o parceiro dele e atirou nele também, só que ele não morreu e ele ficou cego. Ele tomou um tiro na cara e não morreu, mas ficou cego. E aí, assim, o Charlie, ele exagera pra caralho. É uma história real, então de fato aconteceu. Ele era um adolescente meio revoltado, então acho compreensível. Porra, ele exagera demais. Tipo, ele dá mais bola pro fato do pai dele ter só mentido porque ele ficou cego. E é normal, pô. O cara tava com vergonha de que ele era um bandido quando ele era um adolescente. Só que ele é um cara legal agora. Só que aí ele dá mais bola pra isso do que pro fato do pai dele ter sido um bandido. Tipo, ele não importa com bandido. É só, tipo, mentiu pra mim como você ficou cego. Só que, tipo assim, é muito. É a ponta, tipo, ele querer fugir de casa e ir embora com os bandidos pra virar bandido de vez, sabe? É bem exagerado. Se fosse... eu não tava achando que era história real, né? Então, quando eu tava lendo, eu tava, porra, mano, tipo, eu tô amando o HQ, mas esse moleque é um chato, insuportável, eu não tava aguentando ele, mas como é real, então beleza. Esse cara, na vida real, ele pegou um pouco pesado ali com o pai dele na época, né? Porque o pai dele só mentiu como ficou cego, né? Ele tava puto com isso. Foda-se, como você ficou cego, cara. Só trata seu pai direito, pô. E aí ele fica aí, eles têm essa grande briga e o pai dele tem muita vergonha disso, né? Porque ele se arrependeu claramente, né? Ele não era um bandido, e aí o filho dele vai pra casa ali depois que ele foi preso, interrogado e tal. Ele vai pra casa, mas a polícia tá vigiando ele. E ele vai querer pegar a mala dele pra ir embora e fugir com esse parceiro dele, pra eles irem embora pro Canadá e depois continuarem a vida de crime deles. E aí o pai dele interrompe ele, né, o Matt, e fala, ó, eu vou te contar a minha história então, por que eu fui preso, por que eu não te contei e tal. E depois, quando eu terminar, se você quiser, você vai embora, eu te ajudo a fazer a mala, você pode ir embora. Mas me ouve. E aí já vira... E o Matt passa a ser o protagonista, né? Que é o pai, o cego, ele passa a ser o protagonista. E aí vai ficar intercalando entre ele contando a história da vida dele, que ele nunca tinha contado nada da vida dele, e o presente, né? Tipo, o filho dele em alguns momentos mais compreensivos, e quando ele conta alguma coisa mais pesada, tipo, o moleque já começa a agredir ele de novo, assim, e aí ele vai contando e tal, até o final da história deles. E essa história, né, na vida real, o Charlie, né, que é o filho, depois que o pai dele morre, ele leva essa história da vida dele do pai dele, ele tenta publicar, mas não consegue, porque eles não são formados em nada do tipo, eles não têm contato, e aí acaba que ele leva essa história aí pro roteirista do quadrinho, e o cara resolveu fazer um quadrinho sobre a vida, né, do Matt, que é o pai do Charlie. E aí ele conta que, ao contrário do filho dele, né, que entrou pro crime porque é um bocó e arrumou uma amizade ruim e foi com os caras, né, na ideia dos caras, o Matt, ele era um morador de rua, né. Quando ele era jovem, o pai dele, a mãe dele meio que expulsaram ele de casa e ele começou a morar na rua, até um momento que ficou muito difícil, ele tava passando muita necessidade, aí ele arrumou amizades erradas e resolveu roubar pra conseguir viver, né, porque ele morava na rua e a HQ se passa bem antigamente, tanto que quando o Charlie entrega a história pro roteirista da HQ, ele já é bem velho, então ela se passa ali, eu acho que pouco depois da Segunda Guerra Mundial e tal, então quando o Matt, né, ele fica cego, é ali pouco depois da recessão de 29, né, acho que 29 ou 19? Acho que é 29. O país estava muito mal, então ele não conseguia emprego de fato. E aí a alternativa dele foi roubar. E aí
o grande ponto da HQ, até essa parte aí era incrível. Só que aí, quando o Matt, né, que é o pai, ele passa a ser o protagonista e ele começa a contar a história dele, que logo no começo que ele começa a contar a história dele, ele já te conta que ele foi preso, e aí ele começa a contar a vida dele na prisão. Só que ele não foi preso assim, foi preso e ficou lá na cadeia, tal. Primeiro, ele tinha acabado de ficar cego, então ele foi preso em uma prisão normal e ele tava cego, então assim, ele tava completamente depressivo, ele só queria arrumar um jeito de se matar na cadeia, mas ele não queria, tipo, só se jogar de qualquer lugar, porque ele tava com medo também dele se jogar e ficar paralítico e cego, né? Aí ele tava fudido mesmo. Então a cadeia era bem alta e o plano dele era arrumar alguém pra ajudar ele a subir lá em cima, pra ele se jogar e se matar. Ele tá passando, né, por todo esse perrengue, né, virou recém-cego, então ele não sabe o que vai ser a vida dele. Ele também não tem perspectiva, né, porque quando ele vai sair da cadeia, ele vai ser um ex-presidiário cego, que não tem formação, não tem nada, então ele já não arrumava emprego antes, imagina depois, então ele só quer morrer. Essa parte, né, que muda completamente a temática da HQ, que no começo é pai e filho, e depois já vai pra essa história de cadeia, mesmo que tem essas idas e vindas, né, ele conversando com o filho dele. O resto da HQ todo, que são 300 páginas, é sobre ele na cadeia e é muito foda. Porque ele foi preso e quando ele chega lá, ele já fica sabendo que um tal de Richard Loeb foi morto na cadeia. E esse cara é um puta de um assassino que ele, junto com o melhor amigo dele, sequestraram um garoto. Eles mataram o garoto e depois jogaram ácido no corpo dele pra não dar pra reconhecer o corpo dele e ocultaram um crime e foram presos depois. E aí foi julgado como crime do século, porque eles planejaram isso durante um ano e eram 2 jovens de famílias muito ricas, super cultos. Os dois eram tipo quase gênios, então meio psicopatas mesmo, né? Porque um era super inteligente na área dele, o outro também. Então ficou um caso muito famoso, né? Por ser 2 milionários que mataram uma criança aí de forma brutal e eles foram presos. Isso aconteceu de fato na vida real. E aí quando o Matt, né, que chega na cadeia, ele tá recém-cego, eles colocam ele na cela de quem? Do Nathan Leopold, que o Richard Loeb era um dos assassinos, era a dupla, Nathan Leopold e Richard Loeb. O Loeb acaba de ser morto quando ele chega na cadeia, né, o Matt. E aí a polícia coloca ele na cela do Leopold, que é um desses assassinos. Então a gente já fica assim, pô, ele vai matar o Matt, tipo, a gente sabe que ele não tá morto porque a gente viu no futuro, mas assim, ele vai acabar com a vida dele lá dentro. E inicialmente ele se mostra um cara muito frio e bem psicopata, assim, o Matt tá naquela crise dele, né, ele fica batendo a cara em tudo, porque ele não tá acostumado, ele tá querendo morrer, então ele tá depressivo, ele só fica quieto, parado na frente da parede. Tem muitas cenas dessa dele na parede também, que é muito interessante, que ele fala que gosta de ficar na frente da parede, porque ele sabe onde ele tá, porque ele ficou cego agora, então ele não se localiza, então qualquer lugar que ele vai, ele esbarra, e ele gosta de ficar bem pertinho da parede, porque ele sabe onde ele tá, ele falha, ele sente que a voz dele bate na parede e vai embora, então ele sabe se localizar ali, então ele fica parado, parecendo um espírito na frente da parede, e começa a ter essa relação dele com o Leopold, que o cara é um puta um assassino frio, só que ele é um cara super culto e tal, e por algum motivo ali, ele simpatiza com o Matt, e ele não quer que o Matt morra, ele quer salvar a vida do Matt, que o Matt quer se matar, e aí ele fala, né, ele é um cara super culto, e a poesia entra aí na história, né, porque o Matt ficava escrevendo poesias com o filho dele e tal, só que antes ele não gostava. Ele passa de gostar de poesia por causa do Leopold. Então esse assassino, ele ensina ele a gostar de poesia. E ele fala, ó, quando você lê o livro do Dante, terminar de ler, que tem os 9 níveis do inferno, se você terminar de ler e você quiser se matar ainda, aí eu te ajudo a subir lá na cadeia e você se mata. Mas você tem que ler. Aí ele começa a passar umas missões pro Matt, meio que pra tentar convencer ele de que vale a pena viver. O que é bem doido, né? Porque a gente vê meio que o cara que é um psicopata simpatizando com ele, tentando salvar a vida dele e tipo, se você não sabe que ele é um assassino, você fica pensando, pô, esse cara é muito gente boa, né? E aí, o Matt não sabe lembrar, óbvio, ele não era cego. E aí o Leopold, que é, né, de família rica e tal, e como ele não foi o mandante do crime, o amigo dele que era o mandante, ele, tipo, apesar dele ser super inteligente e, assim, realmente transparecer alguma ruindade, ele não foi o mandante do crime, o outro amigo dele que meio que fez a cabeça dele e tal, porque o cara era mais psicopata, então o amigo dele, o pai dele, o pai do Leopold, ele tem uma relação com ele, vai visitar ele na cadeia, consegue coisas pra ele, porque ele é rico, então o Leopold consegue um monte de material, livro e tal, e ele vai ficando estudando na cadeia sempre,
sempre, porque ele já era um cara muito culto, ele permanece estudando o tempo todo, e ele inclusive aprende Braille pra ensinar o Matt a ler em Braille e pra ler os 9, o Inferno do Dante, né? E aí, muito legal essa relação deles na cadeia. O Matt aprendendo a dinâmica da cadeia, ele aprendendo a viver como um homem cego, né? Ele aprendendo a ler essa depressão que ele teve, né? Na cadeia, ele querendo se matar ali a todo tempo. E a gente tem essas indas e vindas também dele conversando com o filho dele ficando, às vezes, começa a entender o pai dele, tipo, o pai dele tava querendo se matar, e ele começa a simpatizar um pouco. Aí o pai dele fala, pô, virei amigo do assassino. Aí ele já fica puto com o pai dele de novo. Não sei porquê, né? Porque ele é amigo de uns bandidinhos da máfia e acha normal, o pai dele não podia ser amigo. Mas beleza. E aí a gente tem todos esses pontos, que é muito legal essa dinâmica da cadeia. Ele vivendo junto com esse cara. Eles não viram amigo da vida, tipo, ele não viram um amigo assim, mas ele também acaba não tendo raiva. Ele meio que tenta enxergar o Leopold como uma pessoa mesmo, apesar dele ser um assassino e tal. Ele enxerga, ele fica questionando, né? Esses dois lados do Leopold. Pô, essa relação deles é incrível, cara. É muito boa mesmo. Essa HQ que eu não tenho palavra pra descrever quão boa ela é. É uma história sensacional. Por ter esse tal de poesia, eu ficava pensando, pô, vai ter muita coisa poética e eu não gosto tanto de poesia, eu não vou entender tanto. Mas não, a poesia é só os que eles escrevem. Às vezes ele tá explicando uma coisa de poesia um pro outro na cadeia, ou um dos dois tá escrevendo poesia. E assim, tem um poeminha lá, beleza, mas isso não afeta a história. É porque, tipo, tá no título, porque assim, é como a poesia ele levou pra vida. O Matt, ele levou pra vida e foi o que salvou a vida dele, foi a poesia que ele aprendeu na cadeia com um assassino. Então, assim, é muito legal essa dinâmica dele com o filho dele, ele na cadeia, ele aprendendo a viver como cego e a relação dele com o Leopold, que é esse cara aí que cometeu o assassinato do século. E assim, é uma HQ muito longa, tem muita coisa. E não uma leitura tão demorada, mas assim, eu podia ficar 1 hora aqui falando que eu não ia falar tudo do quadrinho. Então assim, quem for ler, ver o vídeo inteiro e for ler, ainda assim vai ter muito mais coisa do que eu falei. Eu falei, né, só dei uma base ali da dinâmica que acontece. Então, é isso. Bora lá dar uma olhada na edição, que a edição é linda demais. Vamos dar uma olhada aqui na edição, ó. Maravilhosa a edição. Darkseid, não tem o que falar, né? A Darkseid, toda a edição deles são lindas, né? Então, nunca tem crítica. Que a guarda, eu gosto quando é diferente, ó. A arte da guarda aqui das duas são diferentes. Aí tá aqui o Matt, que é o pai do Charlie, que fica cego, né? Aí aqui, ó, a arte é maravilhosa. Esse quadrinho aqui, ele tem uma das melhores artes que eu já vi num quadrinho. Tipo assim, com certeza eu não consigo contar nos dedos quadrinhos que tem arte tão maravilhosa quanto a desse aqui. Então, assim, e tipo assim, é sempre incrível. Tem páginas, ele experimenta todo tipo de composição de página que fica incrível. E é sempre nesse estilo aqui, carregado no traço mais escuro. Ó, aqui quando o Charlie vai morar com o pai dele. A casa, né, que ele nem acendia a luz, ele não tinha nem costume de acender a luz, então a casa tava meio caindo aos pedaços, porque ele também não via, né, os problemas, né, da casa. Aqui começando a relação dele com o pai dele. O pai dele escrevendo, né, e sempre ouvindo música. Que inclusive ele aprende, né, ou gostar de ouvir a música, assim, nesses negócios aqui lá na cadeia com o Leopold. O pai dele ensinando, ele aprendendo aqui como é que é a poesia. Então, no começo é sempre essa relação aqui dele com o pai dele, aqui o Charlie já conhecendo esses malinhas, né, que vira amigo dele. Então, o começo sempre nessa relação dos dois, que é muito bonitinho. E aí aqui, ó, aqui já é quando eles brigam, tá vendo? Ó. Que ele percebe, né, que o pai dele de fato mentiu pra ele como é que aconteceu o acidente, ó. Mentiu pra mim a vida inteira. Que é besteira, né? Mentiu um trem bobo. E aí o pai dele, ele vai ser preso e tal, o pai dele vai pagar a fiança. E aí quando ele volta pra casa, ele pede pro pai dele contar a verdade. Ou o pai dele, né, se propõe a contar a verdade quando ele volta pra casa. Então ele vai contar aqui, né? Ó, essa página aqui é maravilhosa. Não, a arte desse quadrinho aqui é surreal. Surreal mesmo é um olho, né? A capa é um olho, né? Porque remete ao problema aí que ele teve, né? Que ele ficou cego. Aí tem essas páginas, né? As primeiras páginas em que ele está cego, né? Que aí tá tudo apagado e aí tem só os balões de fala, que é quando ele tá cego, ele sendo julgado, né? Ele não tá vendo nada, mas ele só ouve o martelo do juiz e ele vai pra cadeia. Aí já que tem esse capítulo do Nathan Leopold, que é quando ele conhece, né, esse cara que é o assassino. E o Leopold é esse personagem aqui, de óculosinho. Então eles vão ter uma profunda relação ali, né? O mais próximo que dá pra ter ali com um cara como era o Leopold, né? Então ele provavelmente é uma das pessoas mais próximas dele aí nessa... Até o momento, né? Pelo menos que mostra na HQ. Então, ó, aqui já tem as partes. Ó, ele parado aqui na frente da cela,
Inicialmente ele tem medo do Leopold, óbvio, né? O cara é um assassino famoso, né? Ele tem medo, mas assim, ele fala, né, que é até irônico ele ter medo do cara, sendo que ele quer morrer. Então, se o cara matasse ele, ia ser um favor que ele estaria fazendo, né? Mas ele fica com um pouquinho de medo. Ele tem esses elementos um pouquinho surreais às vezes, mas é porque, tipo, aqui, por exemplo, é num sonho que ele tem, já volta pra realidade aqui. E aí muito vai passar aqui, os dois na cela, os dois conversando, eles interagindo. A maior parte, ó, por exemplo, aqui não tá nem na página 200 ainda, acho que tá mais ou menos perto da 200. E ele já tá há um tempo na cadeia. Então, assim, a maior parte do quadrinho vai se passar na cadeia. Ó, inicialmente, o Leopold, ele é bem ruim com o Matt. Nada, assim, de assassino, mas ele claramente é um bandido, né? Então, ele trata ele bem mal, ele é bem frio, mas logo, assim, não demora também a ele começar a simpatizar com o Matt. E não tem nada que eu passe aqui folheando, assim, que vá ser um spoiler, né? O interessante, o maravilhoso é toda a narrativa, a história, a gente conhecendo, ó. Por exemplo, nesse momento aqui, o filho do Matt, né, o Charlie, ele tá um pouco mais tranquilo, né, enquanto ele tá contando a história, porque ele não tá amigo do Leopold ainda. Ele conta a relação, né, dele com a mãe do Charlie também, ele vai contando toda a vida dele. E é maravilhoso. A arte, o roteiro, tudo nesse quadrinho é perfeito. Então é uma grande recomendação que eu faço. Grande recomendação mesmo. Talvez uma das maiores recomendações aí do que eu li esse ano. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu recomendo demais esse quadrinho. Devo ter falado isso 1000 vezes aqui, mas é porque é um quadrinho espetacular. Ele entra de promoção direto aí na Amazon. Fica por R$50 um quadrinho de 450 páginas. Então é muito barato. E ele tem um formato grande. É porque ele é quadradinho. Parece que ele não é tão grande, mas ele é o tamanho da minha cabeça. Então é um quadrinho grande. Então vale muito a pena e é isso. Espero que tenham gostado. Valeu!